Muito bom estarmos juntos aqui para adorarmos a Deus pelo estudo da palavra e pela ação do Espírito em nós. Eu não sei se tocou ainda, mas deu horário, vamos começar. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pela vida física, a vida espiritual em Cristo. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã e queremos te pedir em Cristo Jesus que o Senhor nos ensine pelo teu Santo Espírito. Porque se não for assim, sairemos da mesma forma que entramos. Mas se o Senhor nos ensinar, ó Pai, será um tempo em que juntos adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade. Pedimos isto, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Por que as pessoas amam o domingo e detestam a segunda-feira? Já pararam para pensar? Como é difícil levantar segunda-feira, é ou não é? Por quê? Vixe! Por que é tão difícil? Por que normalmente o happy hour das empresas é quando? Isso, sexta-feira no final do expediente. Por quê? Paramos para pensar nisso? Por que temos dificuldade de acordar segunda-feira, mas por uma viagem, no início de férias, às vezes nem dormimos? É ou não é? O que muda? Qual é a motivação? Onde é que Deus entra nessa história? Por que ansiamos tanto pelos filhos? E quando os filhos chegam, assim, aquela ansiedade parece que com o passar do tempo vai diminuindo e os problemas vão aumentando e aquela vontade, aquela ansiedade do início parece que ela vai perdendo ímpeto, para não falar no casamento. Vocês já pararam para pensar por que as pessoas usam a mesma frase para casar e descasar? Qual é a frase? Isso. Preciso ser feliz. É ou não é? As pessoas usam isso para casar e usam a mesma frase para descasar. Onde é que está o problema? Nós poderíamos aqui elencar diversas situações em diversas áreas. E aí nós vamos caminhar para um problema essencial do ser humano. E qual é o problema essencial do ser humano? O problema essencial do ser humano é porque há um problema gravíssimo de essência, como nós vivemos. Ora, nós temos que entender quais são os objetivos da nossa vida, nós temos que entender qual é o foco da nossa vida. Nós temos que entender como nós somos formados para saber como viver, porque senão a vida vai acontecendo e vai chegar no final da vida, o que vai acontecer? Vai olhar para trás e falar assim, mas a vida é isso? Não, não é isso não. O projeto de Deus é um projeto extraordinário, mas nós temos que entender, porque senão as segundas-feiras continuarão sendo um trauma. E eu estou dando um exemplo relacionado ao trabalho. Dei alguns exemplos relacionados a relacionamento, casamento, filhos, mas poderíamos estender isso para qualquer área da nossa vida. E esse é o propósito do nosso curso. Se Deus permitir, esses domingos que se seguirão, nós vamos ver exatamente qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E qual é o problema de nós vivermos o propósito de Deus de forma segregada. Como assim? Não estou entendendo nada, mas também você não quer entender em 5 minutos que nós começamos o curso, né? Nós vamos juntando isso ao longo dos domingos. Hoje, como é que nós vamos organizar o nosso estudo juntos? Nós vamos estabelecer alguns fundamentos que poderão parecer desconexos de um com o outro. Mas ao longo dos domingos nós vamos juntando isso, quando começarmos a olhar na prática o propósito de Deus. Tudo bem? Vamos caminhar então? Por que o ser humano vive em busca da felicidade e não a encontra? Vamos lá, me ajudem? Isso mesmo. Por quê? Porque normalmente nós esperamos quando acontecer, ou não é?
quando eu entrar na faculdade, aí sim. Mas quando eu tiver o meu primeiro estágio, quando eu for efetivado, quando eu atingir aquela posição de diretor, chegar a CEO quando isso acontecer. E essas coisas acontecem, não acontecem? E qual é o problema? Que quando esse quando acontece, nós começamos a ter outros quandos. Quer colocar isso na perspectiva pessoal e familiar? Quando eu casar, aí a vida vai mudar. Muda mesmo, né? Quando tiver filhos, mas aí quando os filhos crescerem, quando os filhos se tornarem independentes, e quando? E quando? E quando? Parece que esse quando nunca chega, e quando chega nós colocamos outros, e a felicidade nunca chega. Deus trata desses assuntos? A Bíblia trata, porque a Bíblia, eu sempre falo que, primeiro, eu encontrei uma vez um amigo que falou assim, eu estou esperando morrer, porque quando eu morrer eu vou ler a Bíblia lá no céu, vou ter o tempo inteiro. Aí eu falei, não, deixa eu te falar, a Bíblia não vai ter Bíblia no céu. Ele, não, eu estou esperando para ler lá. Mas a Bíblia, Deus escreveu, a Bíblia nada mais é do que a pessoa e a obra do Senhor Jesus para a nossa vida de reconciliação com Deus aqui. Então quer dizer que a Bíblia trata de todos esses assuntos? Trata. E nós não gastamos tempo para ver isso na Bíblia? Como é que nós estamos vivendo? De qualquer jeito? E ainda colocamos a culpa no fabricante? Não, mas Deus fez isso. Não, Deus não fez isso. Deus não fez dessa forma. Então como é que Deus fez? É isso que nós vamos ver. Portanto, o objetivo do nosso curso é nós mudarmos a perspectiva de como vemos as coisas criadas. Vocês vão me ouvir falar isso várias vezes durante o curso. Por que Deus fez o que fez? Da forma com que fez? Não tinha outra forma para fazer? Vamos lá, me ajudem. Tinha uma outra forma de Deus fazer tudo o que Ele fez? Ele fez do zero, Ele fez do nada. Ele poderia ter feito diferente? Poderia ou não? Claro, evidente. Uma resposta óbvia. A pergunta que se segue é, por que não fez? Vocês querem ver uma coisa interessante? Você já parou para pensar por que nós nos relacionamos? Não é uma confusão esse negócio de se relacionar? Um ofende o outro, que vai ter que perdoar, que vai, os gostos são diferentes, as perspectivas de vida são diferentes. Então, mas por que nós nos relacionamos? Deus não poderia ter nos colocado cada um numa estrela, bem longe um do outro? Poderia ou não? Claro. E uma vez eu falei isso, uma pessoa falou para mim, não, mas não teria tantas estrelas suficientes para a quantidade de seres humanos. Eu falei, não teria nenhum problema, Deus criaria mais estrelas. É ou não é? Por que não fez? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Vocês vão ver que ao longo do curso eu tenho algumas perguntas que eu faço para mim mesmo, que são esquisitíssimas. Por exemplo, você já se perguntou ao acordar por que você acordou e não morreu dormindo? Eu já me perguntei. Vejam só, né? Agora, por que Deus criou as coisas da forma com que Ele criou? Você já parou para pensar por que nós temos filhos da forma que temos filhos? Nunca parou para pensar? A natureza tem outras formas, inclusive a autoprocriação. Por que para o ser humano não foi a autoprocriação? Cada um corta o dedinho e tem um filho, e sozinho. É ou não é melhor? Por que não foi assim? Por que as coisas criadas foram criadas da forma com que foram criadas? Será que foi aleatório? É isso que nós vamos ver. Mas vamos começar analisando um aspecto da vida. Lembram dele? Não. Quem é ele? Michael Phelps, isso mesmo. O maior medalhista da história dos Jogos. Ele superou o atleta grego em medalhas. Ele tem nada mais, nada menos do que 83 medalhas. Vejam só aqui. Entre olímpicas ou não. Né? Ele foi o melhor, ou é o melhor medalhista que tem. Normalmente, os atletas eles buscam, alguns brasileiros até uma de prata, não é? E quando voltam, eles andam até em carro de corpo de bombeiro, não é? É aquela festa. Olha quantas ele tem. Uma pessoa absolutamente realizada no que fez, no que faz. É ou não é? As pessoas buscam chegar onde ele chegou com muito menos. E sabe uma frase que ele usou antes de vir para as Olimpíadas do Brasil?
eu não queria mais viver. É ele, isso, que chegou lá e realizou tudo aquilo que um atleta busca realizar. E ele falou, essa vida não vale a pena. Mas espera aí, Michael Phelps, como assim não vale a pena? Você chegou lá. E é interessante, depois tem um artigo na ESPN, um documentário sobre esse fato, muito interessante, se vocês quiserem assistam depois, sobre a vida dele. E ele encontrou, depois de uma clínica que ele foi, um amigo de faculdade, que era um atleta também do futebol americano, e ele deu a ele um livro, Uma Vida com Propósito, e ele encontrou, e ele se converteu. E foi por isso que ele veio para as Olimpíadas no Brasil. Ele voltou a treinar e veio para as Olimpíadas no Brasil. Vejam que interessante. Mas ele chegou onde todo mundo quer chegar. Veja, por quê? E aqui tem o Nathanael deu alguns estudos muito importantes sobre a virada, né? E tem um deles que ele aborda Eclesiastes. E é exatamente esse aspecto. Qual é o problema de Michael Phelps? Conquistar o que ele conquistou? Absolutamente não, nenhum problema nisso. Nós vivemos e lutamos para isso no nosso dia a dia em diferentes áreas, é ou não é? Não é assim? Qual é o problema? Nenhum! Mas qual foi o problema aqui? E qual é o problema que Deus usa Salomão para nos advertir em Eclesiastes? Vejam aqui que interessante. Salomão também testou o buscar a felicidade. Mas vocês começam a perceber qual que é essa felicidade que está se buscando aqui em Salomão? Lembra de Eclesiastes? Não, que é o homem debaixo do sol. O que significa essa expressão em Eclesiastes, o homem debaixo do sol? É o homem nesta perspectiva aqui, ó. Se nós estivermos buscando a felicidade nesta perspectiva aqui, ó, podemos chegar aonde for, que ela não nos trará uma alegria plena. Se você tem dúvida, pergunte a quem chegou só nesse âmbito. Faça essa experiência. Eu fiz algumas vezes com alguns executivos, com alguns empresários que estão no final da vida com a conta bancária abarrotada. Perguntem para eles se valeu a pena. Façam essa experiência. Para quem não agregou e juntou os aspectos espirituais que nós vamos ver daqui a pouco, mas foi alguém que conquistou algo importante nessa vida. Veja, Salomão falou, eu cheguei lá, não saiam correndo para ir colocar a bandeira no topo da montanha, porque eu já coloquei, eu já cheguei, eu sei o que eu estou falando. E aqui nós temos as 3 áreas que Salomão encontrou a plenitude do homem debaixo do sol. E ele diz, dar sentido à vida em busca de sabedoria. Não vamos ler os textos, mas depois busquem esses textos lá em Eclesiastes e ouçam a mensagem do Nathanael sobre essa perspectiva, que foi muito boa. Segundo, tornar a vida gratificante por amor e prazeres. Terceiro, trabalho, aquisição, riquezas, influência e poder. Salomão buscou essas 3 áreas do homem debaixo do sol e alcançou a plenitude nessas 3 áreas. Vocês lembram a conclusão dele? Essa conclusão é extraordinária. Qual que é a conclusão dele? Isso mesmo. Eclesiastes 12. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O que chama a atenção nessa conclusão de Salomão? Vocês já pararam para pensar? Olha que interessante. Do que ele está tratando nos 3 itens primeiros, né? Da plenitude das coisas materiais, das coisas que se conhece, das coisas que se... Agora vocês vão começar a entender o título, porque estou começando a entender o que você está falando, Dante. Até o final do curso vocês vão entender, vou encaixar tudo, mas vamos lá. Vocês perceberam que Salomão trata de aspectos debaixo do sol? De aspectos que os nossos sentidos percebem? Seja pela forma mental, sobre sabedoria, entendimento, seja pelas questões materiais, né? Que é prazer, amores, dinheiro, riqueza. Mas vocês perceberam que a conclusão não é material? Que interessante. A conclusão é em um aspecto espiritual. Teme a Deus e guarde os seus... Mas como assim, Salomão? Você tem que me explicar isso direito. Você está falando que toda a sua conquista do homem debaixo do sol, toda a sua conquista sobre os elementos que os nossos 5 sentidos percebem,
A felicidade não está aí somente. Ela está num aspecto de correlação com os aspectos espirituais. Opa, nós precisamos entender isso melhor. Vocês já pararam para pensar, e certamente o fizeram, né? Sobre ansiedade. Já estudaram sobre ansiedade na Bíblia? Sim, claro, evidente que sim. E que diz o texto? Não andeis. Por quê? Olha, gostei da resposta, que seja em uníssono, porque aí eu consigo ouvir vocês. Quando é isolado eu não percebo. Vamos lá. Não andeis ansiosos por quê? A vez de comer e a vez de vestir, vós valeis muito mais, as aves, né? Toda aquela relação. E Jesus está tratando do que aqui? Do aspecto material. Ora, eu vejo o que eu como, eu percebo o que eu visto, né? Portanto, é de um aspecto material. Mas a não ansiedade, ela é resolvida. Qual que é a solução para a ansiedade? Vocês já viram ou não? Vamos lá, me ajudem aqui. Agora vocês estão mais tímidos, né? Não, eu falei, vocês acertaram. Vamos lá, vocês estão indo bem. Vamos lá. Qual que é a solução para a ansiedade? Qual que é a solução para aspectos relacionados ao futuro de coisas materiais, de coisas que se veem, que se tocam, que os nossos sentidos percebem? Qual que é a solução de Deus? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino e a sua... Ué, mas espera um pouquinho. Deus, o senhor está me dizendo que a solução para um aspecto material é espiritual? Opa, nós precisamos começar a entender isso. E tem gente que vai buscar conselhos, vai buscar remédio, vai buscar... mas a solução é espiritual. Nós estamos começando a perceber, e qual que é o nosso objetivo? É que viver esses mundos separados, por melhores que sejam os resultados, eles desconectados, nós não vamos viver pelo propósito pelo qual nós somos feitos. Ora, Dante, se você está dizendo que materialmente viver e chegar a essa plenitude não vai nos trazer algo pleno, então vamos para o outro lado, não é? Se a solução de Salomão, a solução que Jesus dá para a ansiedade, se é tudo espiritual, vamos para o monte. É ou não é? Por que nós vamos para o monte? Vamos desapegar tudo aqui e vamos para o monte. É claro que aqui é só um exemplo, nós poderíamos pegar diversos exemplos. Esse é o que eu vi e pesquisei, que é o mais recente, que se tornou notório. Eu não sei se vocês acompanharam uma mulher sendo, no semestre passado, no final do ano passado, uma mulher começou a ser investigada pelas autoridades americanas por começar a movimentar uma grande soma de dinheiro na conta dela. Isso chamou a atenção e começaram a pesquisar o porquê que isso estava acontecendo. E sabe qual que foi? E aqui não é uma referência específica, é só uma referência geral, temos isso em várias partes, em vários momentos, em várias religiões, enfim. Mas olha que interessante. Uma tailandesa que seduzia monges e os extorquia, teria filho de uma das vítimas. Isso os monges budistas, que não saem, ficavam enclausurados, fechados, porque eles queriam buscar a espiritualidade. Olha o que aconteceu. Uma mulher tinha relacionamentos com esses monges e os extorquia porque ela gravava esses relacionamentos e falava assim, você que sabe, quer perder a posição, eu ponho na internet. E descobriram. Mas pessoas que estavam buscando não queriam o aspecto material. Sabiam que isso não ia chegar em lugar nenhum. Eles foram buscar o aspecto espiritual somente. Não chegam a lugar nenhum. Vejam, nós vamos ver alguns textos agora e eu vou pedir um favor a vocês. No curso todo, ok? Vocês não precisam guardar nada do que eu estou falando, mesmo porque vocês vão esquecer, né? Eu não sei se vocês sabem, alguns aqui já me ouviram falar, outros não, mas eu vou repetir. Existe uma pesquisa feita, secular, muitos anos atrás, de quanto nós guardamos daquilo que nós ouvimos em audiovisual. Audiovisual, alguém que está ouvindo e estamos vendo, né? Talvez um telejornal, alguma coisa assim. Sabe quanto nós guardamos 15 minutos depois que nós saímos de olhar
Quanto que vocês acham? Isso, 30%. Portanto, de tudo aquilo que eu disser aqui, no almoço vocês já vão esquecer 70%. Portanto, não adianta guardar o que eu for falar. Vocês não vão guardar. E 15 dias depois, sabe quanto que as pessoas guardam daquilo dos 30% que elas fixaram? 15 dias depois? 3%. 10%. 7 a 10%. Sabe quanto isso dá no total? 3%. Daqui um mês antes de acabar o curso, vocês não vão saber o que eu disse aqui nessa aula. Estatisticamente falando. E aí você já deve estar pensando, por que eu acordei cedo então para vir aqui? Mas vejam que interessante, Deus sabe disso? Deus sabe disso. Deus sabe tanto disso, que quem é bem-aventurado no capítulo 1 de Salmo? Quem? Quem? Ah, não é quem ouve? É quem medita? É por isso que Tiago fala que o ouvinte da palavra é como o homem que se olha no espelho e quando ele sai, ele logo se esquece de quem ele é, porque aquilo que nós ouvimos, nós vamos esquecer. Mas aquilo que nós meditarmos vai transformar a nossa vida. Portanto, deixa eu pedir um favor a vocês, não precisam guardar nada do que eu disser aqui. Isso aqui, o que eu disse até agora, é exemplo. Mas quando nós começarmos a ler os textos, anotem, leiam de novo, meditem sobre esses textos, decorem o que Deus está dizendo, como Davi dizia, induz o meu coração a guardar as tuas palavras. Davi não acordava assim, eu tenho todo o que Deus está me falando. Não! Davi induziu o seu coração e falou assim, agora eu vou estudar esse assunto, porque eu vou guardar, eu vou decorar, vou trazê-lo na minha mente. Por quê? Porque a santificação, Romanos 12, 1 e 2, se opera na forma de pensar. Portanto, esse foi o primeiro parênteses, você nem percebeu que eu fiz um parênteses, né? Eu vou fazer vários ao longo do curso, que é o quê? Medite na palavra. Porque senão, nós estaremos perdendo tempo aqui. Porque nós vamos esquecer daquilo que nós estamos falando e vocês ouvindo. Meditem, porque aquele que medita vai ser bem-aventurado no que realizar. Tudo bem? Fizemos esse acordo? Eu vou cobrar, hein? Vamos lá. Bom, já que nós estamos aqui para ler a Bíblia, vamos ver tudo isso que eu falei nos textos. Provérbios capítulo 15, versículo 17. Olhem que curioso isso. Olhem esses dois mundos juntos. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Percebam, um aspecto material e imaterial sendo colocados juntos. E Deus está falando, eles andam juntos, mas o espiritual prevalece, o imaterial prevalece. Melhor um prato de hortaliça comparado a um boi cevado. Por quê? Porque em um é melhor o amor do que o ódio. 16:8. E eu só peguei alguns textos, né? Melhor é pouco. Aspecto material. Havendo justiça, imaterial. Do que grandes rendimentos, material. Com injustiça, imaterial. Deus coloca esses dois mundos no mesmo patamar. E quando nós temos algo no mesmo patamar, algo vai ter que ser priorizado. É por isso que, entre buscar o que comer e o que vestir, Deus está falando, busque o reino de Deus. Ora, se ele está no mesmo patamar, o que eu tenho que buscar primeiro? Por isso que ele coloca, buscai primeiro. Porque quando eu tenho duas coisas em paralelo, um tem que prevalecer. Portanto, veja, qual que é a conclusão que nós chegamos, e nós vamos ler os outros textos aqui? Que eu e você fomos feitos seres materiais e imateriais. Primeira coisa importante que nós vamos ter que caminhar nesse curso é, se nós quisermos viver uma dessas realidades isoladas, no exemplo que nós vimos, e em outros tantos exemplos na Bíblia, nós não estaremos vivendo pelo propósito pelo qual Deus nos fez. Vamos caminhar aqui, Mateus capítulo 22, versículo 36. Vejam que é algo extraordinário. E eu tenho certeza que vocês estão pensando aí, quem foi o ápice que viveu o mundo material e imaterial? Vocês têm aí alguém? Não? Bíblia. Quem?
perfeito. Percebam que Jesus foi o ápice da vida espiritual e material juntos. O imaterial e o material. Percebam, o espiritual e o terreno. Jesus foi o ápice. Jesus viveu o propósito de Deus na sua plenitude. Jesus não separava os mundos. Vocês querem ver? Mateus capítulo 22, quando Jesus pergunta, não vamos ler todo o texto aqui, mas ele pergunta, os fariseus perguntam, né? Sempre para experimentar. Assim, nunca, nenhuma pergunta feita para os fariseus foi porque eles queriam saber. Todas elas foi porque eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. E aqui vejam lá no versículo 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus, o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que interessante, me expliquem aqui, ó. O primeiro mandamento está se referindo a quê? Desse mundo material e imaterial está se referindo a quê? Ao mundo espiritual e imaterial, tá certo? Amarás a Deus, uma relação espiritual sobre todas as coisas. E ao teu próximo? Vocês percebem que é uma relação material? Vocês percebem que Jesus está falando, não dá para viver um mundo diferente do outro? Portanto, tenham certeza que problemas que tenhamos em relacionamento, em casamento, com os filhos, no trabalho, com o chefe, com o cliente, com o fornecedor, todos estão relacionados com um problema espiritual. Há um problema de relacionamento com Deus. Ah, não, mas relacionamento com Deus, o quê? Na igreja? Não, eu dou até aula, não tem esse problema, não. Se nós tivermos problema no mundo espiritual, num relacionamento com Deus, nós teremos problema no mundo do relacionamento, porque esses mundos eles estão andando juntos. Entendemos 1 João? Como é que eu posso falar que eu amo a Deus e odeio? É esse texto aqui. Como é que eu vou odiar alguém que eu vejo e amar alguém que eu não vejo? Essas coisas estão relacionadas. O problema do ser humano é querer viver o domingo diferente da segunda-feira. É por isso que nós amamos o domingo e detestamos a segunda-feira. Porque nós separamos o mundo. Não, porque domingo eu estou aqui com Deus, imagina, na igreja. A gente fala até meio manso, não é? E na segunda-feira? O primeiro que passar na minha... não é? Nós separamos, nós pensamos que nós vamos para o trabalho, eu preciso evangelizar alguém enquanto eu ganho dinheiro. Nós estamos separando os mundos. E o homem vai ser infeliz, mesmo que ele alcance um desses aspectos do seu mundo, ou material e chegue no ápice, ou espiritual e chegue no ápice. Esses mundos separados, nós nunca vamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E aqui eu tenho certeza que vocês já devem estar colocando aí tudo que Deus criou, né? Nós vamos chegar lá. E o objetivo é nós verificarmos essa realidade ao longo do curso sobre o aspecto, por exemplo, no casamento. Ter filhos, trabalhar, se vestir, comer. Em todos esses aspectos tem um lado espiritual. Porque se nós quisermos viver essas realidades distintas, será um fracasso. Continuando, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Algumas pessoas falam assim, não, é porque se limita só nesta vida, é porque nós vamos viver a outra. E quando chegar na outra, não, esperança é alguma coisa que se... Isso, muito bem, essa é para tirar 10 na prova, vamos lá. É uma coisa que se espera. Ora, se eu for viver a minha vida espiritual no céu, eu não vou esperar para vivê-la, não é? Porque eu só vou ver quando chegar lá. Quando ele disse a nossa esperança, é porque nós temos uma esperança na vida aqui, mas nós temos uma esperança aqui, hoje. Nesse mundo, enquanto nós estivermos respirando aqui, que é uma esperança no mundo espiritual. E Paulo aqui, o Espírito de Deus usa Paulo para dizer o seguinte, se nós desconectarmos e colocarmos a nossa esperança nas coisas aqui,
nós vamos ser os mais infelizes. Agora, se nós trouxermos a nossa esperança do mundo por vir para as coisas daqui, por exemplo, nosso casamento, vai ser extraordinário. Se nós entendêssemos o aspecto espiritual do casamento, nós vamos chegar lá. Nós não precisaríamos fazer tratados teológicos para explicar a submissão da mulher à liderança do homem, ou a obediência dos filhos, ou o dever dos pais em educar os filhos. Nós não precisaríamos de tratado. Só coloquem um elemento espiritual nesse projeto de Deus. Dinheiro é uma coisa extraordinária, né? As pessoas pensam que dinheiro tem um fim em si mesmo e ainda falam assim, não, você não vai dar para Deus? Mas nós estamos falando sério mesmo que Deus precisa do nosso dinheiro? Deus fala para Davi, Davi, se eu quisesse holocausto, eu teria quantos eu imaginasse. Não é a quantidade, Davi. Se nós colocarmos o aspecto espiritual no dinheiro, nós vamos entender o que Jesus falou para o jovem rico. O que Jesus falou para o jovem rico? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. É claro que o problema é dinheiro, é claro que não. Por que ele não falou isso para Zaqueu, então? Ué, Zaqueu era milionário. Zaqueu roubava todos os impostos lá. Sabe para que serve o dinheiro na nossa vida? Para trazer o nosso coração para fora. Ou vocês acham mesmo que Deus está dependendo da nossa oferta em qualquer lugar para qualquer pessoa? Vocês acham mesmo? Ele é dono da prata e do ouro. Imagina, tem pessoas que chegam na frente das igrejas e falam assim, não, porque se você não der para Deus, Deus vai te amaldiçoar. Pega um texto fora de contexto de Malaquias, enfim, nós vamos entrar nesse assunto, se der tempo, né? Esse aí talvez não dê tempo. Mas vocês percebam, o dinheiro que Deus fez é para trazer o nosso coração para fora. Se você tem um problema de dinheiro na sua vida, você tem que começar a entender o amor a Deus. Quem Deus é na nossa vida. Mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. E você já deve estar pensando que horas que é o intervalo. Calma, que daqui a pouco ele chega. Você vai poder levantar, tomar uma água e voltar rápido. Lembra que nós temos um acordo sobre isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Percebem que ele coloca uma realidade no mesmo patamar. A gente imagina que aquilo que nós vemos e nós tocamos é uma coisa real, e aquilo que nós não vemos é irreal. Não é isso. As coisas que nós não vemos são tão reais quanto as que vemos. Elas só estão em outro patamar. Quando nós morrermos, nós vamos desligar aqui tudo aquilo que nós estamos vendo e tocando. Aqui, os que os nossos sentidos percebem, nós vamos mais conseguir enxergar. Mas tudo aquilo que hoje nossos sentidos não percebem, nós vamos começar a ver. Lembram de Eliseu para o moço? E Eliseu, aí o exército está fora, está aí fora. Eliseu, não, morrer. Eliseu, estou falando com você. O que Eliseu fala? Senhor, abre os olhos dele, mostra quem está na montanha. Percebem que a realidade é tão palpável, a material quanto a imaterial? Os aspectos da nossa vida de casamento, filhos, dinheiro, é tão real, o espiritual quanto o material? E por que nós desprezamos o espiritual? Não, eu quero viver mesmo aquilo que os meus 5 sentidos percebem, é ou não é? Vai ser infeliz. Não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, coloquem esses dois mundos juntos. É uma explosão. É as bem-aventuranças de Deus. É o bem-aventurado naquilo que realizar. Sejam felizes. Eu vim para que tenham vida e a tenham plena, abundante. Aqui! A vida abundante de Deus começa aqui, mas Senhor, mas minha vida vai arrastando, as coisas não acontecem. Qual é a nossa perspectiva? Terminando aqui 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir para alguns que não ouviram ainda. Se nós tivéssemos uma prova para fazer daqui a 15 dias, eu vou facilitar, não vou pôr física quântica, química, não. Português e matemática, vamos lá. Essa estamos bem, né? Português e matemática. Tocou sim? Não? Daqui a pouco. Me avisem aí se eu não ouvi, por favor. 15 dias. Só que português nós vamos usar 20 anos depois. Ok?
E matemática, depois da prova, a gente vai usar uns 2 meses. Qual você estudaria mais? Eu pensei que seria uníssono a resposta. Mas não foi. É evidente que é português. Eu vou trabalhar com isso a minha vida inteira, 20 anos depois. É claro que eu vou estudar os 2 aspectos, porque eu vou fazer a prova. Mas depois eu vou me dedicar ao quê? Ao que eu vou usar por 20 anos, é ou não é? Não tem lógica isso. Não faz sentido isso. Não é isso que você fez na sua profissão, ou faz até hoje? Aquilo que você vai usar é o que você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vai estudar fora. Não é isso. Não faz sentido. E por que espiritualmente a gente não faz isso? As coisas espirituais nós vamos usar a eternidade, mas nós não temos tempo aqui para nos dedicar às coisas de Deus. Não faz sentido lógico. Percebe que é uma questão de lógica? As pessoas falam, a Bíblia precisa ter fé. Claro que precisa ter fé. Mas tem uma lógica na fé absoluta. Não faz sentido isso. E por que nós não paramos para verificar as realidades espirituais que se não vêm? Dentro de tudo aquilo dos exemplos que nós já citamos, dentro do nosso trabalho, por que nós não colocamos a realidade espiritual dentro da segunda-feira? Por que é só a realidade material, só aquilo que eu toco, só a remuneração no final do mês, ou o prêmio, a promoção, a posição? E a realidade espiritual? Efésios capítulo 5, versículo 22. Vocês querem ver? Esse texto é extraordinário. Vocês já conhecem de cor. Alguns não vão nem abrir. Se eu pedisse para citar, iam citar de cor. Eu não li? Já terminei. 1 Timóteo 4, 8? Não? Então vamos para Efésios, depois eu volto para Timóteo. Obrigado. Efésios 5, 22. Vejam lá. Vocês lembram desse texto? Claro que lembram. Não vamos ler, vocês sabem de cor. Os casados e os que vão casar, tenho certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o assunto principal desse texto? Vamos lá, me ajudem, vamos lá, que você já não está no comecinho da aula, já está chegando o intervalo, vocês vão começar a se soltar. Vamos lá. Qual é o assunto principal de Efésios capítulo 5, 22? Oi? Não, do 22 ao 32, porque você já, né? Ele falou a mulher ser submissa. Não, mas do texto todo, vamos lá. Qual que é? Qual é o texto principal? Qual que é o assunto principal desse texto? Cristo é a igreja? Quem mais? Vida em comunidade? Que mais? Casamento? Que mais? Eu não sei. O texto está entrelaçado. Vocês já pararam para ler do 22 ao 32? São os 2 assuntos que se entrelaçam. Eu não consigo falar, esse texto eu estou me referindo a só marido e esposa. Ou a Cristo e a igreja. Ele fala assim como? Veja, como faz um outro. Vocês percebem? Vocês percebem a vida material e espiritual caminhando juntas? Deus não segrega essa vida e fala assim, não, agora eu só vou tratar do seu relacionamento matrimonial aqui. Não, mas o espiritual, não, Deus fala assim, não, o espiritual vamos deixar que na igreja a gente fale isso. Mas não tem como. Percebemos? 1 Timóteo 4, 8, e depois a gente vai para Romanos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Olha que interessante, eu gosto bastante, até pela minha circunferência, vocês vão entender por quê. Eu gosto muito desse texto. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Não, apenas uma brincadeira, por óbvio, né? O exercício físico para pouco é proveitoso, mas, atenção aqui, a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e de que há de ser. Olha que interessante. Mas ela é proveitosa quando? Na vida que há de ser? Não, agora. Aquilo que nós conseguimos atrelar à vida física da espiritual, ela é muito mais proveitosa do que aquilo que eu vou ter algum resultado só na vida material ou só na vida espiritual. Nós estamos percebendo que essas coisas se entrelaçam. E o objetivo do nosso curso, esse tempo, se Deus permitir passarmos juntos, já ouvi mais 2 minutinhos, é para mostrar o quê? É para mostrar que a nossa vida, ela é uma vida que é conjugada, o aspecto material e o espiritual. Se nós estamos deixando para tratar das coisas espirituais aos domingos ou aos finais de semana, e de segunda a sexta é um terror, onde eu trabalho, onde eu vivo, na vizinhança, nós vamos ser infelizes nas 2 perspectivas. Tanto de segunda a sexta, quanto de sábado e domingo.
Para nós terminarmos aqui, esse slide é Romanos 7, 1 e 2. Qual que é ali o tema principal? É o cristão e a lei ou o casamento até que a morte o separe? Qual que é o aspecto? Eles se misturam. Você quer entender um pelo outro ou o outro pelo um? Fique à vontade. Porque esses textos se misturam porque Deus pegou todas as coisas que Ele criou para nos ensinar verdades espirituais que nós não vemos. Portanto, terminando essa parte para irmos para o intervalo, nada, anotem aí, nada do que os nossos 5 sentidos, tato, paladar, olfato, visão e audição, percebem ou vivemos pelos nossos sentimentos e relacionamentos, tem um fim em si mesmo. O meu e o seu casamento não tem um fim em si mesmo. Nós termos filhos não tem um fim em si mesmo. Eu e você trabalharmos, levantamos às 5 horas da manhã e dormimos às vezes às 10, 11 horas da noite, não tem um fim em si mesmo. Nós nos vestirmos, nós comermos, nós nos relacionarmos, não tem um fim em si mesmo. Deus quer nos ensinar uma verdade espiritual profunda por meio das coisas que vemos e os nossos sentidos percebem. Não foi assim com o tabernáculo? Quer entender o que é morada de Deus? Vai estudar todos os detalhes do tabernáculo para entender o que Jesus disse. Agora eu vou fazer morada em vocês. Vamos para o intervalo? Já voltamos. Então veja, só para nós relembrarmos aquilo que nós já vimos, nada do que os nossos 5 sentidos percebem ou vivemos pelos nossos sentimentos e relacionamentos tem um fim em si mesmo. Lembra o que eu disse no início? Nós vamos ver alguns aspectos hoje que são fundamentos, né? Vai parecer que os temas hoje são desconexos, mas eles vão ter nós vamos começar a fazer a conexão desses temas que nós estamos vendo hoje ao longo dos domingos. E eu não disse nada de novo, era só para vocês voltarem, nós vamos começar agora. Fiquem tranquilos, ninguém perdeu nada, né? É que eu sei que quando vocês estão ouvindo a voz, vocês falam, já começou, vamos lá, não queremos perder nada, mas eu não falei nada de novo, fiquem tranquilos. E eu nem sei se o sinal tocou, mas vocês já estão com o café, já tomaram, já conversaram, vamos voltar. Tudo bem? Não, mas eu queria ficar mais um pouquinho de pé para pegar o café. Também não tem problema, pode ir lá pegar o café, que não tem problema nenhum, ok? Bem, esse aqui foi o último slide. Opa lá, ó, na hora, hein? Que nós vimos. Portanto, guardem esse aspecto que nós vimos. Lembram? Michael Phelps, aqueles que querem viver no monte, esses mundos isoladamente, por mais que nós cheguemos ao ápice de cada um deles, eles isoladamente não refletem o propósito de Deus pelo qual nós fomos feitos. Cristo nos mostra isso, Cristo viveu a sua plenitude imaterial e material ao mesmo tempo. Guardem isso que nós vamos ver depois de forma isolada, né? Por exemplo, nós vamos ver aqui só uma palhinha dos próximos assuntos. Vocês já se perguntaram por que chove? Vocês já estudaram a chuva na Bíblia? Tem que estudar, porque se não estudar a chuva, não vai entender o Cardos e Abrolhos. Por que tem Cardos e Abrolhos lá em Gênesis? Porque senão não vai entender Hebreus capítulo 6, quando fala daqueles que estiveram ali próximos e se desviaram, e alguns usam aquele texto para perder salvação, e hoje na ceia a mensagem foi maravilhosa, né? Quanto a esse aspecto, porque se não entender Cardos e Abrolhos e a chuva, não vai entender o que está acontecendo em Hebreus capítulo 6. Olha que interessante, mas espera aí, você está me dizendo que a chuva vai me explicar uma verdade espiritual? É por isso que chove! Perceberam? E aí, certamente você e eu quero colocar esses aspectos de fato. Pare para pensar no seu relacionamento com a sua esposa, seu marido, seus filhos. Relacionamento com seus vizinhos, com os colegas de trabalho. Pare de pensar, ou comece a pensar no seu dinheiro, nas perspectivas e projeções que Deus dá. Por que Deus colocou você onde você mora hoje? Pare de pensar, mas é claro, porque eu tenho aquela casa dos sonhos, aquele lugar, aquele bairro, é nada. Há um aspecto espiritual profundo, é por isso que quando Deus nos move de onde estamos, ou num emprego, ou num lugar, ou numa cidade, ou num país, nós falamos, Senhor, mas por quê? Deus está falando, mas tem um aspecto espiritual atrás disso, você não está entendendo o aspecto espiritual por trás disso? E às vezes Deus nos leva a lugares que Ele quer salvar uma pessoa e vai nos usar.
e nós não estamos conectando esses mundos. E achar que nós fomos desligados daquele emprego porque, ai, olha só, aquele chefe cruel. Percebemos? Percebemos que se nós não colocarmos o mundo espiritual dentro da perspectiva material, as coisas não farão sentido, como o nosso casamento não fará o menor sentido. Agora, coloca o aspecto espiritual. É um dos ápices da criação de Deus. Uau! Mas vamos lá. Sossegaram aí, sentaram depois do café, o café já desceu, já vamos para a segunda parte. E a segunda parte é, como se divide a história? E a história da humanidade se divide em 4 partes. A história, biblicamente falando, da humanidade se divide em 4 partes. Quais são elas? Criação, queda, reconciliação e restauração de todas as coisas. Tudo que acontece na história da eternidade passada, da eternidade futura, está dentro destas fases. É evidente que a reconciliação é a que toma o maior número de tempo, o maior número de anos da existência do ser humano. Perceberam? Eu quero passar um vídeo a vocês aqui. Eu já pesquisei, e apesar da menção que tem que o vídeo não pode ser divulgado publicamente, esse vídeo já está no YouTube há 10 anos, já foi visto por mais de 100 mil pessoas. Essa restrição não é para uma área como a nossa. Então, se você for ver lá uma mensagem ali que tem no texto, fiquem tranquilos, eu já fui ver sobre isso. Isso é uma possibilidade de nós passarmos aqui. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Isso é muito importante para nós entendermos. Quando nós estivermos
estudando as Escrituras. A história de Noé não é uma história para que a gente possa contar para as nossas crianças, apesar de ser muito importante. A história de Davi não é uma história que nós contamos nas classes infantis para distraí-los enquanto os adultos estão no culto. Todas as histórias e relatos bíblicos são sombra daquilo que seria cumprido em Cristo. Nós estamos começando a entender essa divisão aqui. Tudo, desde a eternidade passada, foi quando Cristo se deu, e está lá em 1 Pedro capítulo 2, que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o que criou, e as coisas todas da forma com que são hoje. Antes de tudo isso, Deus, eu creio que na eternidade passada, não está na Bíblia, mas eu creio que foi assim, bom, vamos criar, e a Trindade conversando. A Trindade conversa? Espera você está me dizendo que Deus se relaciona entre eles? Nós estamos começando a entender porque eu e você, nós nos relacionamos? Por isso que nós não estamos cada um numa estrela, sozinho? Porque Deus se relaciona e tem uma verdade espiritual profunda para eu e você entender nos nossos relacionamentos? Veja, e eles conversando na eternidade passada, vamos criar o homem, vamos criar o ser humano, vamos criar o ser humano. E aí, Deus fala assim, não, mas e aí, não sei qual das pessoas da Trindade, fala, bom, mas eles vão pecar, eles vão desobedecer. E 1 Pedro capítulo 2, Jesus levanta a mão na eternidade passada e fala, ele vai desobedecer, mas eu vou morrer por eles e nós vamos resgatá-los. E aí Deus cria o homem. Foi assim que aconteceu. E quando Deus cria o ser humano e cria todas as coisas, é voltada ao quê? A reconciliação de Deus vir buscar o homem. Deus estava em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, reconciliando consigo o mundo. Perceberam? Perceberam que as coisas criadas começam a fazer um sentido e tudo vai apontar para a reconciliação com Deus? Nós estamos começando a entender, quando diz lá em, se eu não me engano, Colossenses, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Por quê? Porque é neste relacionamento que nós vamos entender o que aconteceu neste relacionamento. Está vendo por que Deus permite algumas vezes as ofensas de uns para com os outros? Para nós entendermos o quanto nós somos perdoados. Lembra do servo com o rei, do servo com o conservo? Lá em Mateus 18, nós vamos estudar isso. E não ficar assim, mas ele me magoou, ele não me falou bom dia hoje, também não falo mais com ele 3 meses. Do que nós estamos falando? É claro que eu estou exagerando aqui em alguns exemplos, mas vocês estão colocando em algumas coisas práticas, é ou não é? Do que nós estamos falando? Nós estamos perdendo o privilégio de perdoar e aceitar o perdão. Nós estamos perdendo o privilégio de entender no aspecto material o que aconteceu conosco espiritualmente. Nós estamos perdendo esse privilégio e vivendo a vida como? Percebam que tudo o que Deus fez, espiritualmente falando, o que está escrito, e tudo o que Deus criou, fisicamente falando, há um propósito voltado a buscar o homem, para que ele tenha vida e se relacione com Deus. Tudo bem? Depois nós vamos ver isso com mais detalhes. Tudo bem até aqui? Está claro? Está claro o objetivo das coisas criadas, que é a reconciliação com Deus? Tudo nos leva a isso. E aí nós queremos colocar o nosso foco na vida e ter título acadêmico. Não, porque aí se eu não conseguir o título acadêmico. De verdade mesmo? Eu não estou falando alguma coisa fora de viver esse mundo que todos nós vivemos. Eu estou dentro desse contexto. Vejam, agora nós vamos abrir um outro fundamento. Tudo bem até aqui? Lembraram do primeiro? Vamos lá, recordando. Isso, muito bem. Os 2 mundos que não dá para viver isolado. Lembram lá? Michael Phelps, os budistas, lembraram? Isolado, podemos chegar no ápice, não vamos chegar na felicidade. Tudo bem? Lembramos, né? As coisas materiais e imateriais, provérbios, os textos. É claro que vocês tiraram foto ou já anotaram. Eu tenho certeza que vocês vão ler, porque eu vou perguntar. Porque eu meditar, lembraram também disso que eu falei? Esse foi o parênteses. Tudo bem? Nós vamos para o 2º capítulo. Qual é o 2º capítulo de hoje? Isso, muito bem. As fases em que Deus dividiu a história da humanidade. Criação, queda, reconciliação e restauração. Agora nós vamos para um 3º capítulo. Ok? Abram uma nova pasta aí, no seu arquivo da cabeça. E aqui eu quero dividir com vocês um assunto, um tema que eu começo
em grupos de pessoas incrédulas. De pessoas que chegam para mim e falam assim, não vou na igreja, não acredito na Bíblia e é isso. O que você tem para me dizer? Eu falo assim, então vamos conversar. Né? E aí quando eu chego com esse grupo, algumas vezes passaram a ser grupos de estudos depois, bíblicos e tudo mais, eu falo assim, vamos dar uma chance, né, para a Bíblia. Vamos começar a ler a Bíblia do começo. Né? E se ela não tiver crédito, a gente para e fecha. Tá bom? Alguns ficam meio ressabiados, outros falam, tá bom, vamos tentar. Né? E aí, como é que o versículo começa na Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E quando eu termino de ler esse versículo, eu fecho a Bíblia e falo, vocês têm razão, não dá para continuar. Nós não conseguimos passar do primeiro versículo. E a pergunta desse versículo são 3. Quem disse que houve princípio? Quem disse que no princípio algo foi criado? E quem disse que se alguém criou alguma coisa, esse alguém foi Deus? Não dá para passar se nós não respondemos essas 3 perguntas. Vamos tentar caminhar? Veja, princípio. Esse é um tema que até a ciência já ultrapassou. Né? Não se explica quem, ou o que, ou quando, ou como, mas hoje os cientistas dizem que houve um princípio. É impossível que não tenha tido, e aí o nome pode ser diverso, não vamos entrar nessa seara, pode ser uma faísca, pode ser, enfim, o que quer que seja, alguém começou algo. Porque se nós formos voltando na criação, seja por qualquer, na formação, né, do universo, seja por qualquer frente, sempre vai cair no quem que deu o primeiro. Então, esse aspecto parece que está superado. No princípio, a gente consegue entender que houve um princípio. E o ponto, você fala, bom, mas criou? Então, mas criar já fica mais difícil, né? E aí nós vamos para a segunda lei da termodinâmica, que é interessante que lei é diferente de teoria, porque lei é provada, por isso que a teoria da evolução é uma... Isso, teoria, porque nunca foi provada, mas a lei é alguma coisa que dá para se demonstrar, né? E é por isso que ela é chamada lei. E a segunda lei da termodinâmica na física fala sobre a entropia. E é interessante que a entropia é uma lei que trata sobre transferências de energia, né? Mas sabe que tem um princípio interessantíssimo que essa lei da termodinâmica nos traz? Né? É que nunca, e se é uma lei, é algo demonstrado e provado, nunca, em nenhuma hipótese, é possível o desorganizado se organizar sozinho. Espera aí, eu preciso parar para pensar nisso. Se uma lei física nos mostra que o desorganizado nunca vai se organizar sozinho, o partir do pressuposto que o mundo explodiu e hoje é o que é, que os astros não batem, que o sol nasce e não queima e não esfria, que as estações vem a chuva, ou seja, explicar que isso veio do caos não é possível por meio de uma lei provada na física. Portanto, alguém criou, alguém inteligente que nós não sabemos quem é, e não vem me falar que é Deus, não. Calma lá, não chegamos nessa pergunta ainda. Alguém criou um sistema que ele pode se desorganizar, mas jamais se organiza sozinho. Vocês querem ver aqui? Ó? Eu vou dar um exemplo prático. O seu quarto. É o seu quarto. Isso. A louça que você deixou de ontem à noite. Isso. Chega lá em casa, vê se está arrumado. Não vai estar, né? Então, isso é uma lei da física. Agora, deixa o seu quarto arrumadinho por 10 anos. Vê lá como é que ele vai estar. Sujo. É ou não é? Vai estar cheio. Então, porque é uma lei da física. Portanto, é impossível que o universo não tenha sido criado fisicamente falando. Racionalmente falando. É impossível que numa explosão nós estamos aqui conversando com sentimentos. É impossível. E aí as pessoas já começam a ficar meio assim, Dante, você não funciona muito bem não, cara. Eu estou começando a entender o primeiro versículo da Bíblia. Mas nós temos um ponto importante agora, que é quem criou. E aqui é um grande ponto, porque nós temos diversas teorias no mundo e religiões, milhares, e cada um fala uma coisa. Quem está certo? E aí nós temos que ir para as artes ou para a música. Né? Quando se cria algo, por exemplo, uma música, o que o autor faz?
Ou ele dá o seu nome, ou ele coloca as suas características na música, não é? Quem aqui entende de música? Eu falei alguma bobagem? Não. Querem ir para a arte? Vamos para a arte? Um quadro. Não é a minha especialidade, mas se tiver alguém aqui, pode ser alguém for olhar para um quadro e vai falar assim, esse aqui é Rembrandt. É ou não é? Esse aqui é Salvador Dalí. Os quadros meio estranho dele, né? Mas está lá. E assim por diante, não é? Quando alguém é um músico, tenho certeza aqui, tem vários, ouvem uma sinfonia e falam, isso aqui é Beethoven. Mas não está escrito o nome dele. Mas as características do personagem estão embutidas. Que interessante. Veja aqui uma coisa interessante. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui nós já temos alguma coisa muito interessante em termos de física. Alguém que aqui vamos chamar de alguém, cria algo relacionado ao tempo, espaço e matéria. E é interessante, procurem pesquisar sobre isso. Os três necessariamente tiveram que surgir ao mesmo tempo. Um não poderia ter surgido antes do outro. Os três surgiram exatamente no mesmo tempo, porque um não existe sem o outro. Não vamos explorar muito aqui, também não é minha área, eu tive que estudar para ver isso, mas é muito interessante. Façam isso. Para quem for da área vai ser fascinante. Ok? Mas como é que o tempo, o espaço e matéria se dividem? O tempo se divide em passado, presente e futuro. E como é que se mede o espaço? Profundidade, largura e altura. E o estado físico da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Como é que se divide a música? Melodia, harmonia e ritmo. E as cores primárias? Vermelho, azul e amarelo. E o aminoácido? 3 bases nucleotídicas. E a luz que se enxerga? Precisa ter intensidade, frequência e polarização. E o átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. E os órgãos vegetativos da árvore? Raiz, caule e folhas. E os reprodutivos? Flores, frutos e sementes. E a biosfera? Atmosfera, hidrosfera e litosfera. E os 3 tipos de rochas que existem? Ígnea, metamórfica e sedimentar. E como é que geologicamente a Terra é dividida em crosta terrestre, manto e núcleo? Como é que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros? E o ser humano formado? Corpo, alma e espírito. Quantos são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Diante de todos os seres e religiões e misticismo que existe, o único que na história se declarou um Deus triuno é o Deus das Escrituras. Você nunca parou para pensar nisso? Que Deus deixou a sua assinatura nas coisas em que criou, para que nós pudéssemos perceber o Deus que criou e pudéssemos sair de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Precisamos passar para o versículo 2, porque não deu para parar. Percebemos? Percebemos a assinatura de Deus? Por que nós estamos vendo isso? Porque, veja, o que vocês acham que foi a sequência dos fatos? Deus ser triuno, ou as cores serem 3, ou a melodia, harmonia e ritmo, ou o que quer que nós vimos, ter aparecido e Deus falou, eu acho que a criação é assim, vamos ser 3? O que veio primeiro? Esse aqui é para tirar 2 na prova, porque um vocês já tiraram, né? Eu não me lembro da pergunta, mas eu já lembro que vocês tiraram. Ó. O que veio primeiro? É claro que veio Deus triuno primeiro e começou a criar todas as coisas em função do que Ele é. Vocês acham que o casamento foi criado por quê? Porque existe um aspecto espiritual profundo. Vocês querem ver que coisa interessante? O que foi criado? O que veio primeiro, o Antigo ou o Novo Testamento? Eu já falei isso aqui, alguns de vocês já sabem, portanto respondem. Pode falar, não pode? Vocês já sabem, não pode responder. Não, mas vocês já sabem e não pode responder, quem que vai responder? Quem não sabe?
Então vamos lá, me ajudem. Vamos lá. O que veio primeiro, o Antigo ou o Novo Testamento? É claro que foi o Novo, muito bem, vocês já ouviram, é isso mesmo. É claro que foi o Novo. Cronologicamente foi o Antigo, por óbvio. Mas no coração de Deus, a nova aliança surgiu antes de Adão. Porque Jesus morreu antes da fundação do mundo, e o sangue da nova aliança está no sangue de Cristo derramado. Portanto, tudo é figura do real. E se nós temos uma sombra do real, é porque o real sempre existiu. Vejam, vamos lá. O que aconteceu com Jonas, que foi engolido por um grande peixe? Já pensou? O que vocês acham que aconteceu? Jesus chegou e falou assim, preciso dar um exemplo. Como é que eles vão entender que eu vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra? Ah, Jonas! Não podia aí, ó. Exemplo perfeito. Foi assim? Ou aconteceu o que aconteceu com Jonas, porque ele era um tipo, uma sombra do que aconteceria com Cristo. Ah, que interessante. Por que vocês acham que Deus pediu o filho Isaac a Abraão? Porque era um tipo de Cristo, e eu gosto muito, né? Quem que respondeu a pergunta de Isaac? Né? Isaac fala para Abraão, está aqui, pai, o fogo, a faca, e cadê o cordeiro? Quem respondeu? João Batista, anos depois, eis o Cordeiro de Deus que... entendemos a sombra do real? Entendemos que tudo o que foi criado para nos ensinar uma verdade espiritual. Para de achar que o seu casamento tem um fim em si mesmo. Para de achar que os seus filhos têm um fim em si mesmo, que o seu trabalho tem um fim em si mesmo. Que a nossa existência aqui tem um fim em si mesmo. Se nós pensarmos, vai dar errado e nós seremos infelizes, não tem outra alternativa, porque nós não fomos feitos para isso. Agora procure entender a verdade espiritual do porquê Deus criou as coisas, porque criou. Por que nós temos filhos? Não tem um fim em si mesmo, aquela criança tão bonitinha, né? Não tem um fim em si mesmo. Tem uma verdade espiritual para nós entendermos, para nós entendermos a oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? 3, daqui a pouco no final do dia vocês vão tirar 10, né? Tirar 3 na prova, vamos lá, mais um pontinho. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Isso, muito bem. Mas que ideia de pai é essa? Que eu não conheço essa figura de pai. Ah, não. Vocês vão ser pais, então. Para vocês entenderem. Vocês vão ter filhos para entender. Espera um pouquinho. Você está me dizendo que Deus é o nosso pai. E tem 8 vezes só no Antigo Testamento e 273 vezes no Novo Testamento que Deus é chamado de pai. Você nunca estudou essa diferença? Não é o nosso estudo hoje, mas vai estudar lá que é maravilhoso. Estudar, ó, não tem tempo para estudar em família? Aí o primeiro. O que mudou? Porque 8 vezes no Antigo e 270 no Novo, que Deus chama de pai. Mas sabe o que isso nos fala? Nos fala, ó, se Deus é nosso pai e nós somos seus filhos, e nós somos pais de filhos que Deus nos dá, aqui, ó, olha o manual para educar filho. Sabe qual é o manual para educar filho? Como é que Deus fez com os dele? Tem a forma de como, quando, de que forma. Oh, que extraordinário. Você não quer dizer não para o seu filho? É só você ler os 10 mandamentos, tem mais não do que sim lá. Olha, vamos aprender com Deus. Você sabe como é que Deus instruiu o povo para entrar na terra? As instruções foram prévias. Você vai esperar seu filho vir perguntar para você sobre drogas, sobre sexo, sobre... Deus sempre, ó, quando você entrar, você vai fazer isso, 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 e deixar de fazer isso, isso, isso. Portanto, se você está educando seu filho, dê as instruções previamente, porque esse foi o que Deus fez. Olha aqui, isso é extraordinário. Percebemos que nós temos filhos? Para nós entendermos o que é filiação. Vocês sabem por que nós temos filhos da forma com que nós temos filhos? Como é que é? Isso, numa classe como essa eu posso falar, né? Alguém tem dúvida? Não. Então vamos lá. 2 sementes, masculina e feminina, que se juntam, é ou não é? É claro que extraordinário. Eu já falei, por que Deus não fez a gente cortar o dedo? Porque existe uma verdade espiritual em João capítulo 3. Quem não nascer da água e do ar, quem não nascer da palavra e do Espírito. Essa expressão semente em 1 Pedro, sabe qual é o termo no grego? Esperma. E em 1 João, sabe qual é o termo? Esporá. 2 sementes, uma feminina e uma masculina. Sabe por que nós temos filhos da forma com que nós temos filhos? Para entendermos como é que eu e você nascemos de novo. Isso é extraordinário. Por que Jesus curou? Sabe por que Jesus deu vista aos cegos, fez paralítico andar? Será que era para ele ver mais um pôr do sol, que ele não teve oportunidade de ver o cego?
o cego de nascença, eu vou deixar ele ver o pôr do sol. Vocês acham que é isso? Não, é para a gente entender Isaías 53, quando ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu e você éramos cegos espiritualmente. Eu e você não sabíamos caminhar pelo caminho que deveríamos caminhar. E Deus nos mostrou fisicamente o que Ele fez comigo e com você espiritualmente. Hoje temos vida. Percebemos? Tudo bem? Vamos introduzir, temos mais 10 minutos, 13, porque eu não vou dar lambuja, eu não vou soltar antes. Não, eu quero sair antes, não vai não. Vamos ficar até o final. Porque alguns, né, às vezes em faculdade, falam, vou sair antes, sexta-feira à noite, vou para casa mais cedo. Não, aqui vai ficar até o fim, né? Porque nós vamos usar todos os minutos de direito. Eu só fiz isso, comentei isso, porque nós vamos mudar de assunto. Tudo bem até aqui? Caminhamos, 3 assuntos. Guardaram? Não vou recordar agora, vou recordar no final. Vamos para o próximo assunto. Dante, mas você vai juntar isso? Vou, calma. Eu falei que hoje nós íamos abrir algumas frentes para nós juntarmos ao longo. Por exemplo, quando nós vamos estudar a chuva, nós vamos ter que voltar para esses conceitos todos, né? Eu tenho certeza que vai ter curioso. Durante a semana você vai ler sobre a chuva na Bíblia. Só em Isaías já tem umas 15 passagens sobre ela. Fique à vontade. Já dei a dica para você ler Isaías essa semana, né? Vou ler o primeiro capítulo. Não, o primeiro capítulo você lê em 2 horas. Você vai ler Isaías inteira essa semana, é ou não é? Vamos lá. Qual o outro tema? Como é que Deus fala conosco? Já abrimos o 4º arquivinho aí, deixa os outros guardados, o 4º arquivo. Como é que Deus fala conosco? Vamos lá, me ajudem. Quantos vocês já tiraram na prova? 3 ou 4, vamos para o 5, vamos lá. Como Deus fala conosco? Isso, pela palavra. Vendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje em dia nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:1, lembram? Portanto, pela palavra. Deus nos fala e se revela pela palavra. E qual é a outra forma? Isso, muito bem. Pela prática. Como assim? Ora, Hebreus 1 nos dá a teoria. E Salmo 19 nos dá a prática. Abram lá para Salmo 19, por favor. Vejam que interessante o texto. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha que interessante. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas peraí, se não há nenhuma palavra, como é que eu ouço a voz? Porque eu só ouço mediante palavras ditas. E como é que a natureza nos mostra para nós? Porque tudo que Deus criou é para nos ensinar uma verdade espiritual. Portanto, as Escrituras nos revelam o plano e o propósito de Deus na reconciliação em Cristo. E tudo o que foi criado, absolutamente tudo o que foi criado, nos mostra as verdades espirituais. Se vocês forem, e aqui físicos, químicos, biólogos, geólogos, se vocês forem olhar para a criação de Deus, certamente vocês vão ver aspectos da criação de Deus na criação. Vocês querem ver? Alguém consegue me explicar aqui que Deus é onipresente? Deus é onipresente. Deus está aqui. Você sabia que Deus está aqui? Deus estava com você ontem. Isso. Né? Deus está com os nossos irmãos no Japão agora. Deus está para aqueles que não vieram e estão em casa. Como é que eu posso explicar isso? Vocês conseguem me explicar? Sabe o que Deus fez para nos explicar? O ar. O ar que nós estamos respirando aqui, as pessoas estão respirando no Japão. Eles estão respirando lá, mesmo que senão eles teriam morrido, né? Lembra quando Jesus chega para Adão e faz o quê? Receba o meu espírito. Olha só que interessante. O ar, uma das coisas criadas, nos mostram a onipresença de Deus. Eu consigo entender pelo ar. Quando a gente começar a estudar gravidade, eu não vou entrar aqui, nem é minha área muito, mas eu vi alguns temas relacionados, é impressionante. As leis fixas da física mostram a imutabilidade de Deus. São coisas extraordinárias, né?
Portanto, as coisas criadas nos ensinam. Mas aqui eu quero destacar para vocês irem embora. Eu não ia deixar vocês irem embora sem uma pulguinha atrás da orelha. E eu quero deixar para vocês irem pensando a semana inteira. E tem aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus nos ensina pela Bíblia que nós somos pecadores, não ensina? Abram lá para Salmo 19, 12. Estão aí do lado, só virem a página, por favor, e diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Dante, você é pecador. Eu sei. Eu sei por dois motivos. Primeiro, porque está lá em Romanos capítulo 7. Se eu pegar lá, Romanos capítulo 7, nós vamos ver que Deus nos deu a lei para nós entendermos o quanto distante nós estamos de Deus. A lei nunca foi dada para ser cumprida. A lei foi dada para nós medirmos o quanto nós estamos distantes diante de Deus. Se você, assim, você fala, não, Dante, eu sou pecador, mas não sou tanto assim. Fica tranquilo, deixa eu falar para você, vai estudar a lei. Pega lá Êxodo, parte de Êxodo 20 e toda a lei, porque é toda a lei, né? Por exemplo, você sabia que lá em Levítico está assim, ó, se nós falarmos de alguém, sobre alguém, sem que esse alguém esteja perto, é pecado? Deixa para lá, né? Vamos deixar para lá esse assunto. A lei nos mostra isso, né? Esse é o aspecto teórico. Agora, vamos lá. Estão sentadinhos aí? Eu vou dar para vocês o aspecto prático de como Deus me mostrou o quanto eu sou pecador de forma prática. Dante, eu vou fazer você casar. Me fez casar. Coitada da Carol, com ela. Para que eu pudesse entender o quanto eu era pecador na prática. Sabe por quê? Quando eu era solteiro, tanto faz dormir com a luz apagada ou acesa, tanto faz. Agora não. Se a Carol tiver uma luzinha da televisão acesa, ela não dorme. Paga tudo. Quando eu era solteiro, qual o problema de chegar do futebol e deixar o tênis na porta? Nenhum problema. Está sujo, mas não tem problema. Amanhã eu pego ele. Passo uma vassourinha depois. Não pode? Não. Tênis na porta, tênis tem lugar para ser guardado. E toalha molhada em cima da cama, eu não consigo entender o problema. É ou não é? E aí o casamento começou a me mostrar como eu era egoísta, mesquinho, individualista, arrogante, interesseiro, inseguro, autocentrado, imaturo, rancoroso, vingativo, intolerante. Olha que coisa. E eu achava às vezes que ela estava me provocando. Você está me provocando. Deus está falando, não, Dante, vem cá, ó. Eu só estou te mostrando quem você é na prática. Na teoria você já sabe, né? Deixa eu te mostrar na prática. Sabe, tudo aquilo que a gente não quer no casamento é uma ação de Deus para mostrar quem somos. Olha que coisa interessante, porque as coisas criadas nos mostram o quê? Quem somos, mostram as verdades espirituais, mostram o nosso relacionamento com Deus. E nós nos pegamos só na coisa que foi criada e paramos naquilo e falamos e achamos que aquilo tem um fim em si mesmo e também não quero mais. Não quer mais o quê? Você tem que entender uma verdade espiritual que está por trás disso. E Deus permite os desafetos, e eu sempre falo que Deus fala de dentro para fora, né? Deus permite os desafetos no casal para entender o que é perdoar e ser perdoado. Olha que privilégio! E você está lá todo, né? Chateado no canto, está uma semana sem falar com ele ou com ela, é ou não é? Exerce um princípio espiritual aí por trás disso. Percebemos? Veja, tanto na lei como no casamento, o centro sempre é a misericórdia e a graça. Nós temos que entender as verdades espirituais por trás das coisas que foram criadas. Romanos 1, 19 e 20. Eu não costumo fazer isso, mas eu dei essa colher de chá dessa vez só. Eu pus o texto, porque você tem que procurar o texto para ler. Sabe por que tem que procurar? Porque às vezes você começa a ler o versículo anterior, o posterior, e aí você pode desligar da aula, fica na Bíblia lá, vai ler. Lê o contexto e tal, depois você volta, ouve a aula gravada, não tem problema não. Mas fique no texto, vai ler o que diz antes, o que diz depois. Por isso que é importante. Abre sua Bíblia aí. Mas aqui está uma colher de chá, porque o tempo já está acabando. E diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, 1, assim como o seu eterno poder, 2, como também a sua própria divindade, 3, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo,
sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Um dia declara outro dia. Percebemos? Deus fez o que fez, da forma com que fez. Tudo o que nós percebemos e os nossos sentidos percebem e tocam, para nos ensinar uma verdade espiritual. Como o tabernáculo, eles precisaram construir no deserto para a gente entender o que é ser morada de Deus. Até uma laranjeira aqui da laranja para a gente entender João capítulo 15. Se não permaneceres em mim, e eu permaneceres em vós. Percebemos? O galho na árvore. Como é que eu vou entender que eu preciso permanecer em Deus? Deus falou, olha para a laranjeira lá. Você acha que o galho acordou segunda-feira e falou, eu vou dar uma laranja, eu decidi que hoje eu sou o galho, eu vou dar uma laranja. Foi isso? Não. É claro que não, Dante, o galho não se manifesta. A única coisa que ele faz é estar ligado à árvore. É ou não é? Entendemos? Para de olhar para o fruto do Espírito e achar que segunda-feira você vai... Eu vou, amor, alegria, benignidade, longanimidade, paz e tal. Eu vou produzir. Então, segunda-feira, quando acordar, você vai ver amanhã como eu vou ser um crente amanhã. Para de olhar para o fruto, olha para a árvore. Permaneça na videira e a videira em você. E aí, a laranjeira vai dar uma laranja. Nós entendemos por meio das coisas que foram criadas como é que isso funciona. E nós estamos querendo separar o mundo, temos que olhar para o fruto do Espírito domingo, falar, eu vou ser tudo isso e tal. E na minha vida, segunda-feira, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para ler a Bíblia, para estudar, para orar, não tenho tempo, mas eu preciso ter paz, alegria, longanimidade, benignidade. Vai separar os mundos? Vai dar errado. Vai ser frustrado, mesmo chegando no ápice de qualquer uma delas. Tá claro? É por isso que as verdades espirituais são demonstradas pelo nascimento, já vimos filhos, alguns exemplos, frutos, trabalhos, descanso. Descanso na Bíblia. Por que nós descansamos? Porque Deus descansou. Mas porque Deus descansou porque Ele cansou? Ou, afinal de contas, fazer o mundo em 6 dias não foi brincadeira. Fazer esse universo todo, tudo que foi criado. Mas Isaías 40 diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Ou então, peraí, então quer dizer que descanso não é eu descansar de ter trabalhado? O que é o descanso bíblico? Eu tenho que entender, para entender Hebreus capítulo 4. Vocês não entraram no descanso? Tem gente falando, eu entrei, mas dei uma saidinha. Não, como assim? Perceberam? Nós descansamos, porque é um descanso espiritual que a gente precisa entender. Por que nós comemos 3 vezes por dia? Por que o nosso corpo é formado mais de água do que dos outros elementos? Por que nós nos relacionamos? Por que eu e você nos vestimos? Se nós não soubermos a razão, qualquer roupa serve. Mas tem uma razão espiritual profunda. E eu vou terminar com uma pergunta que vocês vão levar para casa. Para nós começarmos, se Deus permitir, domingo que vem, que é: quais são os 2 livros na Bíblia que começam como no princípio? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela revela a pessoa e a obra do Senhor Jesus na reconciliação contigo. Obrigado porque em Cristo o Senhor nos alcançou, nos salvou, nos resgatou. Pai, nos deu vida. Muito obrigado, ó Deus, porque por isso estamos aqui e podemos, pelo Teu Santo Espírito, compreender a Tua palavra. Pai, o Senhor sabe cada um que o Senhor trouxe essa manhã aqui, cada coração, cada vida, cada anseio. Pai, fale com cada um na individualidade daquilo que lemos na Tua palavra, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. É em nome de quem oramos. Amém.